A dor, na perspectiva neurológica, é um fenômeno complexo que envolve múltiplos sistemas do corpo e do cérebro. Ela é uma história contada pelo corpo e interpretada pelo cérebro. Uma narrativa que atravessa fibras nervosas e se colore com emoções, lembranças e pensamentos. Por isso, ninguém sente dor da mesma maneira. Cada pessoa carrega sua própria versão desse fenômeno, moldada por sua biologia e por sua vida interior. Imagine o primeiro ato nas etapas biológicas dessa jornada da dor, a transdução. É o instante em que um estímulo nocivo, o corte de uma lâmina, o calor de uma chama ou o ardor de uma substância química, desperta os sentinelas invisíveis, chamados nociceptores. Eles estão espalhados pela pele, músculos, ossos e órgãos, sempre prontos para transformar agressões em sinais elétricos. Esses sinais não ficam parados, eles iniciam uma viagem veloz pelas fibras nervosas, como mensagens urgentes enviadas por cabos biológicos. E esse é o segundo ato, a transmissão. O caminho leva até a medula espinhal e de lá ao tálamo, uma espécie de central de distribuição, um hub que decide para onde cada informação deve seguir. E é nesse ponto que o cérebro começa a dar forma à dor, preparando o palco para que emoção e razão entrem em cena. Se a transdução e a transmissão são os primeiros atos dessa peça biológica, a modulação é o momento em que o sistema nervoso assume o papel de diretor. Ele decide se a cena será intensificada ou suavizada. Substância como endorfina, serotonina e noradrenalina entra em cena, como personagens invisíveis, capazes de reduzir a percepção dolorosa e transformar um grito em silêncio. É como se o corpo tivesse seu próprio arsenal de analgésicos naturais, prontos para proteger a mente quando o sofrimento ameaça ser insuportável. Mas a história não termina aí. Surge o ato final, a percepção, e é o cérebro quem dá significado à dor, transformando sinais elétricos em experiências conscientes. O córtex somatosensorial localiza o ponto exato da ferida. O sistema límbico colore a sensação com emoção, medo, tristeza ou até raiva. E o córtex pré-frontal avalia cognitivamente o que aquilo representa. Nesse instante, a dor deixa de ser apenas um fenômeno físico e se torna uma experiência humana completa, carregada de sentido. Dor aguda vezes dor crônica. A dor aguda é como um alarme disparado para salvar a vida. É ela que nos faz retirar a mão do fogo antes que o dano seja irreversível. Breve, intensa, protetora, cumpre sua função e se despede. Já a dor crônica é uma história que se recusa a terminar. Ela persiste além da função protetiva, fruto de uma sensibilização central. O sistema nervoso entra em estado de hiperatividade e passa a interpretar até estímulos neutros como dolorosos. Essa dor prolongada não é apenas física, ela se entrelaça com emoções e pensamentos, trazendo consigo ansiedade, depressão e desesperança. É como viver em um palco, onde o sofrimento nunca baixa as cortinas. Enquanto a raiz neurológica do vício revela como o cérebro busca prazer e recompensa, a neurobiologia da dor mostra como o sistema nervoso sinaliza ameaça e sofrimento. São forças opostas, mas complementares. Juntas, elas revelam a vulnerabilidade humana e, ao mesmo tempo, sua extraordinária capacidade de transformação. Afinal, compreender a dor não é apenas entender o que nos fere, é descobrir como o cérebro equilibra prazer e sofrimento, e como, nesse delicado jogo, se esconde a chave para nossa resiliência e para a reinvenção da própria vida. A dor como espelho da alma. Na psicologia e na psicanálise, a dor não é apenas um sinal físico, ela é como um espelho que reflete não só o corpo, mas também os conflitos internos, as memórias escondidas e os desejos não realizados. É uma experiência subjetiva, carregada de emoção e inconsciente, que pode tanto aprisionar quanto abrir caminhos para a transformação. Pense em Frida Kahlo, a pintora mexicana que transformou dor física, consequência de um acidente devastador, em arte. Cada tela era um grito silencioso, uma tentativa de dar forma ao sofrimento e, ao mesmo tempo, ressignificá-lo. Sua obra mostra como a dor pode ser traduzida em beleza e se tornar ponte de elaboração interior. Ou imagine um atleta, após uma lesão, precisa enfrentar não apenas a limitação física, mas também o medo de nunca mais competir. A dor, nesse caso, não é apenas no joelho ou no músculo, é a dor da identidade ameaçada,
da perda de propósito. O processo terapêutico ajuda a reconstruir esse sentido, mostrando que a dor pode ser também um convite para se reinventar. A dor como mensagem oculta. A dor chama a atenção para necessidades não atendidas. Às vezes, é o corpo que grita por descanso, outras vezes, é a alma que pede reconhecimento, afeto ou pertencimento. É como uma carta não lida que insiste em ser aberta. Olhe para a trabalhadora incansável. Ela diz que não pode parar, mas o corpo para por ela. Cefaleias, insônia, tensão constante. Na análise, descobre que sua dor é o protesto por descanso e reconhecimento não concedidos. Ao dar nome ao que falta, o sofrimento encontra uma forma de saída. Como vimos no capítulo anterior, a raiz emocional do vício, a busca por alívio e recompensa, frequentemente, nasce de uma tentativa humana de sobreviver à dor persistente. Pessoas com dor crônica não lidam apenas com o incômodo físico. Carregam sintomas de ansiedade, depressão e fuga para diversas fontes. Trabalho compulsivo, alimentos, telas, substâncias, relacionamentos que oferecem alívio breve e cobram caro em seguida. Essa dinâmica não é fraqueza. É uma estratégia de emergência do cérebro, tentando restaurar equilíbrio onde há ferida aberta. Na psicologia e na psicanálise, a dor é um idioma. Não fala só de nervos e tecidos, fala de memórias, vínculos e desejos que foram silenciados. E quando ela aparece, não está apenas denunciando uma ameaça, está pedindo leitura. A dor aponta para necessidades não atendidas, físicas, emocionais, sociais e espirituais. O trabalho analítico busca justamente decifrar essa mensagem. O paciente aprende a reconhecer que sua dor psíquica não é apenas um inimigo, mas um sinal de vida interior. Ao compreender o significado do sofrimento, surgem estratégias de enfrentamento, adaptação e, sobretudo, para que a ressignificação abra espaço para novas formas de viver. Quando o sofrimento deixa de ser inimigo invisível e se torna mensagem decifrada, nesse ponto, não é a dor que manda na vida, é a vida que encontra uma forma mais ampla de incluir a dor sem se reduzir a ela. Metáfora da dor. A dor pode ser comparada a uma chave enferrujada, difícil de girar, pesada, mas capaz de abrir portas para novos espaços internos. Quem atravessa o corredor escuro do sofrimento, muitas vezes encontra, ao final, uma janela de luz. Assim como o vício revela uma busca incessante por prazer e recompensa, a dor revela uma luta contra a ameaça e o sofrimento. São duas faces da mesma moeda, vulnerabilidade e potência. É nesse paradoxo que reside a grandeza humana, a capacidade de transformar feridas abertas em força e cicatriz em histórias de superação. Até aqui falamos da dor sob a lente da ciência. Agora precisamos olhá-la sob a lente da eternidade. Por que e para que a dor existe, à luz da Bíblia, que é da escolha e consequência? A Bíblia não nega a dor humana, ela a explica. A dor não nasce da vontade de Deus, mas da ruptura provocada pelo pecado e pelo mau uso do livre-arbítrio. Deus cria o ser humano para o amor. O homem, em sua liberdade, escolhe caminhos que produzem violência. Cristo não romantiza o sofrimento, ele o assume, o atravessa e o redime, mostrando que até a dor pode ser transformada em ponte para a esperança. Todos os seres humanos sofrem, não existe ninguém isento. Talvez apenas o psicopata não a experimente da mesma forma por ausência de empatia. A dor não faz distinção, não escolhe idade, classe social, religião ou histórico familiar. Ela toca a todos, desde os que nasceram em lares aparentemente perfeitos até os que cresceram na mais profunda vulnerabilidade. É como uma sombra que acompanha cada vida, lembrando-nos de que somos frágeis e, ao mesmo tempo, capazes de buscar sentido. Essa universalidade não é coincidência. A dor é parte da condição humana e é impossível compreender verdadeiramente o vício sem antes entender a dor, suas raízes e seus propósitos. Este capítulo tem uma missão: mostrar que a dor não existe para nos destruir, mas para nos despertar. Quando não entendemos essa verdade, buscamos rotas de fuga. E uma dessas rotas é o vício, uma tentativa desesperada de anestesiar o sofrimento, mas que acaba por aprisionar ainda mais. A dor, quando ignorada, se torna um labirinto, mas quando acolhida, pode se tornar um mestre silencioso, capaz de nos ensinar sobre limites, escolhas e transformação. O objetivo de Deus não é que fujamos da dor para vícios ou distrações. Seu convite é outro, que façamos fuga para Ele.
No seu colo, aprendemos, crescemos e nos fortalecemos. Ali a dor não desaparece como mágica, mas é ressignificada. Ela deixa de ser apenas ferida e passa a ser caminho. Cristo mostra que o sofrimento não é fim, mas travessia. E nessa travessia, o ser humano descobre que a dor pode ser o ponto de partida para uma vida mais profunda, mais consciente e mais livre. Por que a dor existe? A dor não fez parte do plano original. Deus criou um mundo perfeito, sem medo, sem vergonha, sem violência e sem vício, sem ferida. Um jardim onde tudo fluía em harmonia. Mas quando o ser humano se afastou de Deus, essa harmonia se rompeu e a vida deixou de pulsar em sua plenitude. A Escritura revela que a dor entrou no mundo pelo pecado, Gênesis 3, do 1 ao 19. Quando Adão e Eva romperam com Deus, a perfeição foi fragmentada. O Éden se tornou palco de uma nova realidade. O medo nasceu. Adão e Eva se esconderam envergonhados do que haviam feito. Gênesis 3, do 8 ao 11. A mente se confundiu. Adão culpou a mulher culpou a serpente e insinuou que Deus era o culpado. Gênesis 3, do 1 ao 13. O sofrimento começou. Dores se tornaram parte da experiência humana. Gênesis 3, 16. O corpo e a terra adoeceram. O frio passou a ser sentido. Frutos apodreceram, espinhos e ervas daninhas surgiram. Gênesis 3, 16 e 17. A fadiga se instalou. O pão passou a ser obtido com suor e fadiga. Gênesis 3, 17 e 19. A morte entrou em cena. Do pó fostes formado e ao pó voltarás. Gênesis 3, 19. Os relacionamentos se feriram. A inimizade surgiu e Caim matou Abel. Gênesis 3, 16 e 4, do 8 ao 16. A dor entrou no mundo como consequências da rebeldia e da desobediência, que geraram afastamento da fonte da vida. Não é apenas pecado individual, mas o pecado que contamina toda a criação, a humanidade, os animais, as plantas e a própria terra. Desde então, a dor se manifesta em múltiplas dimensões: física, psicológica, social e espiritual. A dor como consequência e propósito. A Escritura não esconde. No mundo tereis aflições. João 16:33. A dor não é castigo arbitrário, mas resultado natural da desconexão. Este mundo é um campo de batalha espiritual, emocional e moral. A dor faz parte da condição humana caída, mas ela não é apenas consequência. A dor tem um propósito pedagógico e espiritual. Ela desperta, alerta, chama a atenção para o que foi perdido e aponta para o que precisa ser restaurado. Livre-arbítrio e escolhas. A dor existe porque Deus deu liberdade ao ser humano. Liberdade para amar, construir e cuidar. Mas também liberdade para ferir, omitir, trair e destruir. A dor emocional que vemos hoje não vem de Deus, mas de escolhas humanas distorcidas, de corações adoecidos e traumas não tratados. O primeiro trauma que fere a alma é a desconexão com o próprio Deus. A dor e o inimigo da alma. O pecado não começou na terra, mas no céu, no coração de um anjo livre. Um querubim da guarda usou seu livre-arbítrio para fortalecer o orgulho, rebelou-se contra Deus e foi expulso. Ezequiel 28, 14 e 17. Lançado à terra, cheio de ódio e ira, contaminou corações humanos. Mas pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12. Seu fim é certo, será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta. O mundo jaz no maligno, e a dor é uma das armas mais eficazes do inimigo. Jesus advertiu: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. João 10:10. O diabo não pode anular a criação de Deus, mas tenta corrompê-la. Ele usa a dor para distorcer identidades, destruir a autoestima e empurrar almas para rotas de fuga. O vício é uma dessas rotas. Dor como travessia no deserto. A dor existe porque o pecado existe, mas ela não é o fim da história. A promessa de Cristo é clara: haverá um dia em que toda lágrima será enxugada e a dor deixará de existir. Até lá, ela permanece como travessia, como sinal de que precisamos voltar à fonte da vida. Para que a dor existe? A dor não vem de Deus, mas Ele a redime em propósito. Ele pega o que parecia destruição e transforma em instrumento de reconstrução. A dor tem um chamado. Ainda que não a compreendamos no momento, ela carrega sementes de revelação e transformação. A dor revela o que está escondido. É um espelho da alma que revela crenças distorcidas, traumas antigos, inseguranças profundas, carências não tratadas,
falha de caráter, feridas que fingimos não ter e, principalmente, a dor mostra a desconexão com o nosso eu e com o Criador. Davi escreveu: "Na angústia, sondaste o meu coração." Salmos 4:1. Deus sondou o coração de Davi e precisou enviar o profeta Natã para confrontá-lo e denunciar seu pecado com Betseba e o assassinato do marido dela, Urias, o hitita. E como a consequência do pecado é a morte, o bebê que a mulher de Urias teve com Davi adoeceu. E ele orou, jejuou e suplicou, mas a criança morreu. Segundo Samuel 12, do 1 ao 18. Sua dor redimiu seu coração, e o Salmo 51 registra sua oração na angústia e o quebrantar do seu coração e a reconexão com Deus. Davi pediu: "Apaga as minhas transgressões, lava a minha iniquidade, purifica o meu pecado. Fiz o que é mal diante de teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um coração inabalável. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos." Salmo 51, versos 2, 4, 10 e 13. Deus ouviu seu pedido de perdão e o fortaleceu e o restituiu com outro filho, Salomão. Davi entendeu o chamado, passou a evangelizar, deixou de usar a espada de aço e passou a usar a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, para vencer a guerra espiritual. A dor existe para mostrar o que precisa ser restaurado, curado e entregue em forma de propósito a Deus e aos outros. A dor nos leva de volta para Deus. Quando tudo vai bem, relaxamos espiritualmente. Mas na dor, o espírito desperta. A Bíblia diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado." A dor abre um portal espiritual. Ela nos lembra que não somos autossuficientes. Ela nos empurra para a única fonte de cura, Deus. Foi assim com Davi, foi assim comigo, pode ser assim com você também. Por isso este livro é um convite à missão de levar a cura, a libertação e a salvação, a começar por mim. A dor amadurece o caráter. A dor é um dos instrumentos de formação mais eficazes que existe. Tiago ensina: "A provação produz perseverança, para que sejais completo." Tiago 1, do verso 2 ao 4. A dor fortalece, aprofunda, purifica intenções, destrói orgulhos, constrói clareza, gera humildade, desenvolve compaixão e comunica para a missão com propósito. Ela funciona como o fogo que purifica o ouro. O ouro sem fogo permanece bruto, a alma sem dor permanece imatura. Pedro testemunha disso, dizendo: "Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória." 1 Pedro 1,7. Assim como o fogo purifica o ouro, a dor purifica nossa fé, a tornando mais firme e autêntica. Paulo também testemunha: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 2,12. Aqui vemos que é na dor e na fraqueza que a fé se fortalece, porque aprendemos a depender totalmente de Deus. Eu aprendi pela dor que estava afastada de Deus, andando na contramão da vida, buscando a morte, em um estilo de vida totalmente desregrado e um trabalho que enfraquecia até a vida espiritual das pessoas, por alimentar nelas a vaidade. Então entreguei meus caminhos ao Senhor, busquei nele a direção e agora vivo seus propósitos. A dor nos prepara para ajudar outros. Uma das verdades mais lindas e também mais difíceis é esta: Deus nos consola, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. 2 Coríntios 1,4. Quem passou dor com Deus, cura outros. Quem venceu o vício com Deus, liberta outros. Quem entendeu o propósito da dor, torna-se instrumento de restauração. Seu sofrimento se transforma em ministério. Foi exatamente isso que compreendi de Deus. Cada dor foi um chamado, uma missão marcada por dor, restauração, alegria, amor, esperança e propósito nele, para servir e transformar vidas. A dor que me motivou a escrever esse livro, como mostrei no início, foi ver meus filhos, ainda criança, sendo enganados para fumar maconha. Com Deus, essa dor ganhou significado, combater o vício, e dela nasceu o livro O Último Chamado à Liberdade. Outra dor foi a enfermidade, que a medicina não pôde curar, mas a receita do anjo do Senhor trouxe para mim cura. E por meio dela, muitos também têm sido curados, seja através do atendimento direto no meu consultório, seja pela distribuição do e-book Receita do Anjo, um guia prático de receitas naturais para o tratamento de diversas doenças, e culinária 100% natural, fortalecedora e deliciosa.
E as dores mais profundas, os abusos sexuais que sofri na infância, ainda ecoam na alma, mas foram ressignificados e transformados por Deus em força, direção e propósito. Dessa dor, nasceu o chamado para ser uma embaixadora de defesa da infância, através do projeto Encipas, Educação Mente e Corpo Integral para a prevenção de abuso sexual e de substâncias, que atua nas escolas, ONGs e igrejas. E nesse contexto, o e-book Criança Protegida tornou-se um guia prático para ensinar pais, professores e profissionais a prevenir e combater o abuso sexual e a dependência química. A dor nos separa daquilo que nos destruiria. Às vezes, a dor é um alerta, às vezes é proteção, às vezes é uma forma de Deus nos salvar daquilo que não enxergamos. A dor corrige rotas antes que o abismo nos engula. No meu caso, quando eu fiquei doente, a dor foi minha maior bênção. Foi a partir dela que busquei a Deus de todo o coração e de toda a alma. A reconexão aconteceu e a vida voltou a fluir. Na Bíblia, vemos a dor quebrando orgulho e abrindo caminhos novos. Podemos ver isso em José, o predileto de seu pai, e isso podia destruí-lo, mas foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. Depois foi preso injustamente, mas no final virou governador no Egito. Deus permite o sofrimento com a função de reconectar você à fonte que limpa as impurezas, para restaurar sua verdadeira identidade. Isso nos conduz à transformação interior. Deus pode usar tudo, até a dor, para nos tornar mais parecidos com Cristo. E conheceu dor, rejeição, injustiça e sofrimento. A dor pode esculpir em nós compaixão, misericórdia, dependência de Deus, humildade, sensibilidade para com os feridos. A dor pode funcionar como disciplina amorosa que nos lembra: o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. A dor pode ser disciplina, não para nos destruir, mas para nos conduzir no caminho da vida. A fuga é errada. Quando não entendemos a finalidade e o propósito da dor, tentamos fugir dela, e é aqui que nasce o vício, como uma tentativa de anestesiar a dor, silenciar memórias, esquecer traumas, desligar emoções, evitar enfrentamentos, fugir da realidade, evitar o confronto interno. Mas essa fuga cobra um preço devastador. Destrói a identidade, destrói relações, destrói o corpo, destrói o espírito, destrói o futuro. O vício não trata a dor, ele só a adia e a multiplica. O adicto busca por alívio da dor, mas no lugar errado. A verdadeira rota de fuga não é droga, nem álcool, sexo, comida, compulsão, cobrança, trabalho, pornografia, auto-engano. A verdadeira fuga é para Deus. Ele é o lugar seguro, o socorro, o abrigo, o médico da alma, a cura do trauma, o restaurador da identidade, o redentor do humano. Ele transforma dor em força, trauma em propósito, vergonha em autoridade, vício em testemunho. O Todo-Poderoso ainda agora mesmo te convida. Olhai para mim, eu te chamo, porque você foi criado para algo infinitamente maior. Fiz você para viver na minha presença, em um plano muito melhor, para ser santo, pleno, preenchido da minha glória, para habitar em um lugar sem dor, sem vícios, sem medo, onde reinam o amor, o cuidado e a vida na glória. Mas o pecado nos separou, e para restaurar você, eu deixei minha glória, meu trono, minha coroa. Desci ao mundo, tomei forma humana, experimentei suas dores, senti o peso de suas feridas e carreguei sobre mim aquilo que te destruía. Paguei o preço da sua libertação, venci o pecado por você, venci a morte por você, quebrei correntes da condenação eterna que te prendiam e fiz tudo isso por amor a você. Minha morte na cruz, meu sangue derramado abriram um caminho de volta para casa, o caminho de volta para mim. E agora estou às portas. Breve, cumprirei a promessa de retornar para restaurar todas as coisas. Olhai para mim, contemple minha face. Eu venci o mundo, eu venci o pecado, eu venci a morte e o inferno para te libertar para sempre. Por isso, suporte com coragem e paciência as dores das provações desse tempo, pois elas não são dignas das que se comparam com a glória que está reservada para você. Você aceita meu sacrifício? Quer ser meu? Aceita minha graça? Quando eu disse sim para Cristo, recebi paz, descanso, conforto e suprimento, exatamente como Ele prometeu. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
não a dou como o mundo dá. Essa proteção não é uma blindagem contra o sofrimento, mas uma garantia de presença, sentido e propósito para o futuro. Cristo não prometeu ausência de aflições, ele prometeu vitória na aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, esse é um chamado. Quando entregamos a nossa vida a Ele, passamos a enxergar que seus propósitos estão se cumprindo, as profecias avançam com precisão, os juízos divinos seguem sua ordem perfeita e suas promessas nos alcançam mesmo em meio à dor. Ele virá, por fim ao mal, ao causador do pecado e àqueles que amam o pecado, por fim à dor, ao sofrimento e à injustiça. Vai restaurar a terra e devolver ao mundo o propósito que um dia lhe deu. Mas Deus respeita algo que Ele mesmo estabeleceu, o livre-arbítrio. Ele bate a porta, mas não arromba. Ele convida, mas não impõe. Ele chama, mas não obriga. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. A porta é o coração e ele não tem maçaneta por fora, apenas por dentro. Somente você pode abrir. Deixe entrar o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele é o poder que vence suas batalhas.